Pronto, mudou já. Vamos lá, então. Pessoal, bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui, conectados a mais uma edição do Café com a Jota. Meu nome é Rafael Gava, sou sócio e contador aqui da Jota Contábil. Eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês, agradecer em especial ao professor Antônio Sérgio, que aceitou o nosso convite, né, para transmitir um pouco do conhecimento dele para nós. Eu gostaria de dizer o seguinte: a Jota criou, né, esse evento Café com a Jota há mais ou menos 2 anos atrás, e com o objetivo, né, de levar informação, né, conhecimento para os nossos clientes e convidados. Começamos a fazer esses eventos presencialmente, né? Chamamos ele de Café com a Jota, porque a ideia era justamente, né, oferecer um café da manhã para os nossos convidados. E fizemos alguns, foi muito bacana, né? É possível o networking. E aí, infelizmente, veio a pandemia e trouxemos esse evento aqui para o digital, né? Tem funcionado muito bem, apesar de a gente ser mais gostoso o presencial, mas está funcionando bem. A versão digital, né? Aqui via videoconferência. E o nosso esquema aqui de trabalho a gente recomenda que todos mantenham o microfone fechado, né, desligado durante a apresentação, para que então de repente não venha um ruído, né, da sala onde você está. A gente consiga fazer fluir bem, né, a fala do palestrante. Mas a gente gostaria que você não deixasse nenhuma dúvida aí, né, na sua casa, no seu escritório. Mandasse as dúvidas, né, para a gente via chat. Vocês podem ver que tem um botãozinho lá, né, mostrar conversa, né, você tem um chat ali na barra superior. Então, ao longo da palestra mesmo, você pode mandar a sua dúvida, nós vamos respondê-la com certeza, provavelmente no final da palestra, né? A gente abre uma sessão ali de perguntas e respostas, e caso você prefira falar ao vivo, né? Você daí pode abrir o microfone, abra a sua câmera, levanta a mão aí que você pode conversar diretamente, né? Fazer a pergunta direto ao professor Antônio Sérgio. Tá legal? Então, em geral é isso. Agradeço, né, a participação de vocês. Esse evento, a gente está gravando, né? Depois, posteriormente, vocês podem compartilhar com colega de trabalho, com quem vocês acham que o tema é interessante, né? Quem não possa estar aqui agora na versão ao vivo mesmo. Então, basicamente é isso. Professor Antônio Sérgio, já passo a bola para você startar aí a sua fala, então. Tá legal? Obrigado. Ok. Tá me ouvindo, Rafa? Perfeitamente. Muito bom dia a todos. Agradeço primeiramente a Deus pelo nosso dia, pelo nosso evento aqui, que corra tudo bem, que a gente tenha a proteção de Deus. Agradeço ao Rafael e ao Cláudio, que foram as pessoas que fizeram contato comigo e solicitaram essa minha participação, e eu fico muito agradecido de terem confiado no meu trabalho. Nosso objetivo hoje é a gente fazer uma conversa, a gente fazer um bate-papo sobre as principais perspectivas tributárias para o ano de 2021. Então, quero que vocês fiquem bastante à vontade, que vocês mandem as suas perguntas. Hoje nós não vamos entrar em detalhes técnicos, nós não vamos explicar como é que faz o lançamento, como é que lança a nota fiscal, o que eu preencho no XML. Hoje a gente vai fazer um bate-papo para que a gente se aproprie do que vai mudar, ou do que já está mudando, e como é que a gente vai se organizar, como é que a gente vai preparar. Então, o pessoal aí do faturamento, o pessoal da área fiscal, peço que tenha aí um pouquinho de paciência, porque depois a Jota Contábil vai entrar com o detalhamento, dizer quais são os produtos, como é que isso vai afetar cada cliente, mas aqui a gente já vai sair com uma noção muito importante de como é que nós, empresários,
nos posicionamos para o ano que vem. E quero parabenizar muito a J Contábil por essa iniciativa, porque acho que esse é o papel do profissional da área contábil, do contador, que é um parceiro do cliente, na verdade, é um parceiro da empresa, e sempre tentando antecipar, tentando preparar, tentando organizar os acontecimentos, os eventos, os problemas que porventura possam existir com antecedência. Vocês devem perceber aí nos seus concorrentes, devem perceber aí nos seus conhecidos, que não é qualquer escritório que faz esse tipo de ação, que tem esse tipo de posicionamento, de antecipar o cenário para os seus clientes. Então, eu vou conduzir o nosso bate-papo aqui com um material, com uns slides que eu preparei. Esse material já disponibilizei para o Rafael, e aqueles que estiverem interessados depois vão entrar em contato com o Rafael e ele vai possibilitar que tenham acesso a esse material também. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui. Qualquer emergência, vocês levantem a mão, vocês falem. Eu vou estar concentrado aqui na apresentação, mas o Rafael e o Cláudio, eles estão de olho aí na sala. Eles é que são os monitores da sala, eu vou começar a falar aqui, eles vão tomar conta de vocês aí. Vamos lá, então. Então, nós vamos lá para o nosso Café com a J, aí o nosso título, né? Qual a onda tributária surfar em 2021, né? E, gente, estamos com uma expectativa de muita mudança para 2021. Então, é super importante essa nossa conversa aqui para vocês começarem a se preparar, porque o cenário que se avizinha para o ano que vem, do ponto de vista tributário, não é nada tranquilizador, mas que bom que nós estamos em boas mãos. Vamos lá. Eu inicio aqui só mostrando para vocês um pouquinho dos principais tributos, né? Principais tributos que são pagos pelas empresas no Brasil. A gente sabe que tem uma complexidade aí tributária bastante grande, e eu quis fazer um quadro até para que às vezes o empresário ele sabe que paga muita coisa, mas ele não tem muito claro, né, tudo que é pago. Então eu fiz um quadro aqui bem resumido com as principais cargas tributárias hoje, antes das mudanças, né? Então a gente tem ICMS, tem ISS, tem imposto de renda à pessoa jurídica, tem contribuição social sobre o lucro líquido, tem IPI, tem COFINS, tem PIS, e tem o simples, que está ficando cada vez menos simples, né? Mas esses são os principais tributos e as cargas tributárias, que é bom a gente nem ficar olhando muito para as cargas tributárias, que a gente já fica triste, né? Então, só para a gente ter uma noção e saber onde que eu tenho isso escrito. Deixa eu ver quais são os principais impostos, deixa eu ver quais são as principais alíquotas. Aí você vai ter esse quadrinho aí que vai te ajudar no dia a dia. Agora, esse conjunto de tributos, essa complexidade tributária que nós temos, alguém precisa fazer tudo isso e mandar isso para o governo. Então, eu pergunto para vocês aí, meus amigos empresários, porque eu também sou empresário, eu também tenho um contador, né? Eu tenho uma empresa de treinamentos e a minha empresa de treinamentos fica num contador. Eu estou na cidade de Atibaia, moro em Atibaia, e a minha empresa fica num contador. E muitas vezes as pessoas se espantam quando eu digo que eu tenho um contador, que a minha empresa, quem cuida das questões da minha empresa é um contador. As pessoas se espantam porque elas falam assim, mas você não é contador? Você não sabe? Você já não dá aula desse assunto? Por que você mesmo não cuida da sua empresa? Por que eu mesmo não cuido das questões da minha empresa? Porque é muito complexo, porque é muito difícil, porque tem muitos detalhes que no dia a dia eu não tenho como acompanhar, embora eu tenha uma noção da legislação, e muito engano quem imagina que eu saiba tudo, que eu não sei tudo. Eu sei uma parte, que é a parte que onde eu sou especializado, que é o meu foco, são os tributos indiretos, tributos estaduais, tributos municipais, mas tem coisa que eu não sei no dia a dia. Então, sim, eu também preciso de um contador. Por quê? Porque o contador tem uma equipe, e a equipe cuida de todos os assuntos. Tem o pessoal que sabe do imposto de renda, tem o pessoal que sabe do DP, tem o pessoal que sabe do ICMS, tem o pessoal que sabe do ISS, tem gente que sabe fazer abertura e encerramento. Então, é muito complexo, gente. E olha só esse estudo aqui do Banco Mundial, é uma fonte muito confiável,
mostrando um comparativo entre os principais países, quanto tempo se gasta para cumprir todas as regras tributárias, todas as regras vinculadas aos impostos. Então, vocês vejam que aí nos Estados Unidos são 175 horas. A Suíça a gente não vai nem falar, porque né, uma covardia a Suíça, mas olha os Estados Unidos, olha a Bolívia. Nós gastamos mais tempo para cumprir as regras tributárias do que os bolivianos. Então, o Brasil hoje está no topo do ranking da quantidade de tempo necessária para que se cuide dos aspectos tributários, né? E isso envolve o quê? Envolve profissionais, envolve investimento, envolve programas, envolve equipe, envolve uma série de questões. Então, quando estou conversando com os empresários, eu falo assim, você sabe bem o que é que o seu contador faz? Você tem uma noção do que é que o contador faz? Porque isso tudo fica no dia a dia da contabilidade, do contador, e muitas vezes quem não está na contabilidade nem se dá conta. Olha só, pessoal, que eu vou mostrar aqui, no próximo slide, as obrigações acessórias que a empresa tem que mandar. Olha só. Aqui nós temos vários quadradinhos, cada um desses quadradinhos é um documento da sua empresa que o contador precisa mandar para o governo. Vejam a quantidade aqui de informação. Então, um dia manda uma coisa, no outro dia manda outra, então manda EFD do ICMS, depois manda contribuições, depois manda ECD, depois manda E-Social, DCTF Web, manda a GIA, manda a RAIS, manda a CAGED, manda a DCTF normal, enfim, uma série de obrigações que a sua empresa precisa mandar para o governo. E quem faz isso é o seu contador. Deixa eu dar só uma paradinha aqui. Todo mundo me vendo? Todo mundo me ouvindo? Cláudio, tudo bem aí? Então, pessoal, essa introdução foi só para dar uma ideia para vocês do que é que a gente está falando, né? Porque nós falamos sempre de forma muito genérica, né? A gente paga muito imposto, tem muito imposto e tal. Esse muito imposto que a gente fala, isso dá um trabalho de um tamanho que vocês não fazem ideia. Não fazem ideia. Então, é muito tempo que se gasta para cumprir as regras. No caso de vocês, empresários, é muito dinheiro que desembolsa para poder pagar o governo de todas essas obrigações e todos esses tributos, e tempo do seu contador, tempo da sua equipe fiscal para cuidar de tudo isso, tá? Então, esse é o cenário, e nós, né, infelizmente, estamos entre os países que mais dão trabalho nesse sentido, mas não, nós não estamos nós somos o país que mais dá trabalho em termos tributários, né? Estamos no topo negativo nesse sentido. Por conta disso, já de muitos anos para cá, a gente vem solicitando, né, as entidades empresariais, nós como cidadãos, os profissionais contábeis, vocês empresários, a gente vem solicitando que isso mude, né, porque a cada governo vai aumentando a carga, piorando a qualidade dos serviços oferecidos pelo governo e aumentando a carga. Então, já de muito tempo que se pede a tal da reforma tributária, o tal do imposto único, a tal da simplificação. Então, faz tempo que a gente está. O ano passado, começou-se a discutir com mais, vamos dizer, mais seriedade esse assunto. Lá no governo Temer, começaram a falar do assunto, né? Depois da reforma da Previdência, já viria a reforma tributária, era o que estava programado no governo Temer. Só que aí veio a JBS, veio o escândalo do governo Temer, aí foi tudo por água abaixo, né? Reforma da Previdência não aconteceu e tributária muito menos. O ano passado, depois da reforma da Previdência, começaram a discutir reforma tributária no nosso país. Começaram a discutir onde? Lá no Congresso Nacional. O que forma o Congresso Nacional? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Começaram a discutir reforma tributária. Veio a pandemia, deu uma, não vou dizer que deu uma parada, mas deu uma diminuída no ritmo da discussão. Mas, curiosamente, né, eu pelo menos achei curioso, e talvez vocês achem também, essa discussão ela está continuando.
Mesmo em tempos de pandemia, algumas comissões continuaram a discutir reforma tributária. Então, a gente vai falar um pouco agora sobre o que temos no cenário em relação à reforma tributária. Vou mostrar para vocês o que é que está colocado aí e qual a perspectiva, né? O que tem mais chance de acontecer. Então, vamos lá. Vou compartilhar novamente aqui com vocês. Peraí. Aqui. Bom, o ano passado nós tínhamos duas propostas de reforma tributária. Então, nós temos duas PECs, né? Proposta de emenda constitucional. PEC é proposta de emenda constitucional. Então, tínhamos uma proposta de emenda constitucional caminhando na Câmara dos Deputados. E tínhamos uma proposta de emenda constitucional caminhando no Senado Federal. No Senado. A proposta da Câmara, né, tem como objetivo a unificação de 5 impostos, e a proposta do Senado tem como objetivo a unificação de 9 impostos. Isso, até o meio desse ano de 2020, eram essas duas propostas que estavam caminhando. Aí, deixa eu avançar aqui. O que aconteceu de agosto para cá? De julho, agosto para cá. O governo apresentou uma terceira proposta de reforma tributária, né? Eu acho que eu penso, né? Eu que atuo nessa área já há quase 40 anos trabalhando na área fiscal, uma das dificuldades que a gente tem é como o governo não facilita. Quando eu falo governo, eu falo do governo, falo dos deputados, falo dos senadores, falo dos deputados estaduais, dos vereadores, como eles não facilitam a vida. Porque cada um defende alguns interesses específicos e aí não tem uma organização. Então, vejam, nós temos 3 propostas de reforma tributária colocadas na mesa. As 3 propostas caminhando. Isso porque a ideia é simplificar, né? Mas, assim, até chegar na simplificação, demora. Vamos lá. Então, nós tínhamos a proposta da Câmara, eliminando 5 tributos. Nós tínhamos a proposta do Senado, eliminando 9 tributos. E aí entrou o governo, proposta do governo federal, Paulo Guedes e companhia, né? Paulo Guedes e Bolsonaro. A proposta do governo é de unificação de 2 tributos apenas. É o chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Qual que é a ideia da CBS? A ideia da CBS é a unificação do PIS e do COFINS. Unifica o PIS e COFINS. Esse tributo ele vai ser cobrado das empresas em geral e, por enquanto, a proposta é que ele tenha uma alíquota de 12% de um modo geral para as empresas em geral e 5,8% para as instituições financeiras. Esse tributo, se for aprovado, né, se ele vier a ser aprovado, ele vai ter aí 6 meses de prazo para que ele entre em vigor, tá? Então, a maioria de nós que atuamos na área tributária, né, estamos achando que essa proposta é muito tímida, muito confusa, porque, na verdade, não vai simplificar tanto, né? É só uma mudança do PIS e COFINS para um outro nome. Existe aí uma série de críticas em relação às alíquotas, né? Essa alíquota de 12% aí já tem reclamações de monte no mercado, mas enfim, então essa é a proposta do governo. A Câmara está com uma proposta que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, o IBS iria unificar o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Então, todos esses tributos estariam englobados nesse IBS, onde o governo vai estabelecer aí a forma de tributação, as alíquotas, né? Então, a princípio, ele pensa aí na soma das alíquotas dos tributos federais e estaduais, e aí vai ficar um tempo, né, um período previsto aí de 2 anos, onde vai ser cobrada apenas uma alíquota de 1% para adaptação, e um período de transição previsto de 8 anos, né?
Então, a gente passaria aí durante 8 anos convivendo com o imposto normal, que a gente tem hoje, e com esse novo IBS, até que a coisa fosse, os tributos atuais fossem totalmente extintos. A proposta do Senado também é IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, né? Só que vai unificar o IBS do Senado, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, Salário e Educação, CID sobre combustíveis e PASEP. Esse IBS também seria um imposto que, ao cobrir todos esses tributos, ele também teria que ser dividido entre estados, municípios e governo federal. A ideia do IBS também é cobrar uma alíquota... Opa, sumiu aí o compartilhamento ou não? Só um minuto, gente. Eu apertei alguma coisa aqui que sumiu para mim. O compartilhamento. Aqui está aparecendo, viu, professor? Tá? Espera aí. Só um minuto. Bom, eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo para ver se aparece para mim. Tá aparecendo aí para vocês? Alô, pessoal? Tá aparecendo aí? Ok, professor, está aparecendo. Legal. Então, esse IBS do Senado também vai fazer a unificação, vai ter um período de transição e se for aprovado, aí vai ser quase que um imposto único e aí os governos têm que negociar para ver como é que eles vão dividir esse valor. Bom, dessas 3 propostas que estão em andamento de reforma tributária, o que é que nós temos de maior probabilidade, né? Maior probabilidade de ser aceito? A gente tem o IBS, que é o IBS que está tramitando na Câmara dos Deputados, que é a PEC 45, que já está com suas discussões bastante avançadas. Então, a gente tem aí o IBS, ele é um imposto, é a proposta, né, que pelo que nós temos acompanhado através da imprensa, que tem mais chance de ser aprovada se não for atropelada pela proposta do governo, que é a CBS, tá? Então, a proposta do Senado de unificação dos 9 tributos, por enquanto, não é a que tem mais chance. Nesse momento, não é a que tem mais chance. Então, a gente tem o IBS da Câmara dos Deputados e a gente tem esse que vocês estão vendo aí na tela, que é a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, proposta feita pelo governo federal. Detalhando um pouquinho mais dessa CBS, né? O que é que o governo planeja com essa CBS? Então, vai unificar o PIS e COFINS, vai colocar aí uma alíquota de 12%, né? Então, isso está sendo mal visto, porque quando a gente olha para as empresas de prestação de serviço, isso representa um relativo aumento de carga tributária, porque as empresas de prestação de serviço hoje recolhem o equivalente a 3,65%. Elas estão no regime cumulativo, né, e recolhem o equivalente a 3,65%. Com esse aumento de 12%, isso aumenta aí a carga final, e o argumento do governo é que, em contrapartida, as empresas vão poder aproveitar crédito. Deixa eu avançar aqui no próximo slide, né? Qual que é a característica desse CBS, né? Então, o governo colocou o fim da cumulatividade. O que é esse fim da cumulatividade? Hoje, as empresas que estão no lucro presumido, quando elas recolhem o PIS e COFINS, o que o escritório faz, o que o contador faz? Ele vai pegar o valor da receita, valor da venda, valor do serviço, e aplica a alíquota de 3,65%. 3% de COFINS e 0,65% de PIS. E esse é o valor que a empresa recolhe, 3,65% sobre as suas receitas. Existe um outro regime chamado regime não cumulativo, que as empresas de lucro real é que recolhem nesse regime. Elas têm uma alíquota maior, ao invés de 3,65, elas recolhem 9,25. É uma alíquota bem maior. Porém, quem está no regime não cumulativo tem direito de aproveitar o crédito
das compras que fez para produzir o produto ou para revender o produto e de alguns serviços que eventualmente tenham sido contratados. Então, tem uma alíquota maior na saída, mas tem a possibilidade de abater créditos na hora de fazer a apuração do imposto. A ideia é, acaba o regime cumulativo e fica só o regime não cumulativo. E aí some as alíquotas de 3,65, some a alíquota de 9,25 e a gente vai para uma alíquota de 12%. E aí todo mundo fica no regime não cumulativo. Todo mundo vai aproveitar crédito. Pode ser legal? Pode ser legal? Não sabemos exatamente ainda, né? Precisamos ter a lei detalhada, precisamos fazer umas continhas, mas se a gente pensar numa empresa comercial, talvez fique elas por elas em termos de carga, né? Em termos de carga, porque tudo que ela comprar, tudo que ela adquirir para produzir ou para revender, ela vai poder aproveitar crédito. Mas quando a gente olha para uma empresa prestadora de serviço, as possibilidades de aproveitamento de crédito de uma empresa prestadora de serviço são pequenas. Não tem entrada de mercadoria, não tem entrada de insumos e, eventualmente, tem a contratação de serviços que vão permitir o crédito. Mas então, pular de 3,65 para 12, os créditos que entram num prestador de serviço não vão ser suficientes para cobrir essa diferença, tá? Então, está em discussão ainda. Acompanhe comigo aqui, então, as principais mudanças, né? Fim da cumulatividade, então só vai ter o regime não cumulativo, como eu acabei de explicar para vocês. O valor, a incidência dessa CBS vai ser sobre as receitas, né? Receita de compra e venda, e aí deixa de tributar receita financeira, deixa de tributar dividendo aqui no PIS e COFINS, né? O tributo cobrado nas etapas anteriores, ele vai ser aproveitado, é a possibilidade de aproveitamento do crédito, que eu falei para vocês, e vai haver a unificação das alíquotas, né? E desde já, né, na criação do tributo, já fica definido que o ICMS e o ISS não vão fazer parte da base de cálculo desse novo tributo, que é uma das discussões hoje também, é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, né? Isso tá lá no Supremo Tribunal Federal, dependendo de um julgamento final. Já teve um julgamento favorável, mas ainda falta um detalhe da operacionalização. Então, esse novo tributo ele já entra com essa especificação de que o ICMS e ISS não vão fazer parte da base de cálculo, tá? Então, nós estamos com essas duas propostas. A PEC 45, que é o IBS, que unifica cinco tributos, ela estava com muita chance de ser aprovada. Agora, com essa proposta do governo de criação da CBS, que é uma proposta tímida, apesar de ser tímida, o governo está criando uma base lá no parlamento, uma base de deputados votando a seu favor. Então, hoje a gente não consegue dizer com certeza, se fosse o ano passado, a gente diria, não passa, CBS não passa, está muito pouco, muito devagar. Hoje não, o governo está se unindo aí com uma base política, está criando uma base política, e essa base política que ele está criando pode sim fazer com que ele consiga aprovar essa proposta da CBS, tá bom? Então, nós estamos entre CBS e IBS. Perspectivas. Próximas etapas da reforma do governo. Simplificação do IPI, criação de um novo tributo nos moldes da CPMF, né? Quanto tempo que a gente está com essa discussão de CPMF, né? Diz que não, diz que não, diz que não, daqui a pouco volta o assunto na conversa. Diz que não, diz que não, diz que não, daqui a pouco vem alguém falando de CPMF com outro nome, tá? Tudo que tem sido dito aí é uma CPMF disfarçada. Então, nós ainda não conseguimos ter a segurança e a garantia de que não haverá um tributo nos moldes da CPMF, tá? A equipe econômica, ela está quase que exigindo que isso venha. Os deputados e senadores, uma boa parte deles, são contra, e está essa queda de braço, tá? Essa queda de braço entre equipe econômica e os nossos
deputados e senadores, tá? Não sabemos ainda qual vai ser o resultado. O governo, cada hora, ele vem com uma proposta com um nome diferente, com uma maquiagem, mas no fundo é a tal da CPMF, que ainda está rondando o nosso cenário. Vamos ter aí a desoneração da folha, deve continuar a desoneração da folha, que quase acabou. Vamos ter mudanças, né, no imposto de renda de pessoas físicas e vamos ter também a possibilidade, né, já tem a intenção de tributação dos dividendos. Então, coloquei inclusive aqui um lembrete, né, o governo pode extinguir o desconto de 20% da declaração do imposto de renda. Hoje a gente tem duas formas de fazer imposto de renda, né, e uma delas é com a declaração simplificada, que tem o desconto padrão, e o governo já fala em mexer nessa questão do desconto do imposto de renda, da declaração do imposto de renda. Temos que acompanhar isso também para ver onde que isso vai parar. Fala-se também na tributação de dividendos. Hoje, o que é o dividendo, né? Dividendo é o resultado financeiro dos lucros obtidos por uma determinada empresa. A empresa obteve lucros, aquele lucro ele vai ser repassado para os sócios, para os acionistas, e esse valor, esse montante, ele tem a denominação de dividendos. Como esse valor é resultante do lucro da empresa que já foi tributado, então o dividendo ele não é tributado novamente na pessoa de quem recebe. Nada mais justo no meu ponto de vista, né? Já houve a tributação quando esse valor foi apurado lá na pessoa jurídica. Porém, fala-se da possibilidade de tributação de dividendos, tá? Isso também é um assunto que está em pauta, é uma intenção do governo a tributação dos dividendos. Então, esse é o cenário que estamos prevendo aí do ponto de vista das reformas tributárias, tá? Então, a gente tem reforma tributária lá dos deputados e tem reforma tributária do governo federal. Vou avançar aqui um pouquinho, gente. Vocês devem conhecer uma obrigação chamada E-Social, né? Essa obrigação chamada E-Social, ela já está sendo exigida das empresas de lucro real, das empresas de lucro presumido. As empresas do Simples estão de fora por enquanto. Iam entrar agora durante o ano de 2020 e o calendário foi alterado, né? Tinha sido suspenso por conta da pandemia. A semana passada nós tivemos a publicação de 2 portarias agora restabelecendo um novo calendário para o E-Social. Então, a empresa que está no Simples deve ficar atenta, porque previsão para maio de 2021, a entrega completa, porque já entregaram algumas partes do E-Social, né, cadastro e tal, agora deve ser exigida a entrega completa para maio de 2021, tá bom? Então, fiquem atentos, fiquem preparados, conversem com o departamento pessoal para se inteirarem desta novidade para as empresas do Simples Nacional. Pessoal, todo mundo me ouvindo aí? Tá todo mundo bem? Alguém quer fazer algum comentário nesse momento? A gente vai entrar num outro assunto, mas aí eu dei uma paradinha aqui, porque senão é muita coisa depois para a gente lembrar de tudo lá na frente, né? Lá no final da palestra, para a gente lembrar de tudo que foi falado. Então, eu estou dando essa possibilidade, se alguém, Cláudio, Rafael, alguém já mandou alguma pergunta? Se tiver, vocês me avisem. E se alguém quiser fazer algum comentário, eu abro aqui uns minutinhos para a gente conversar antes da gente entrar no próximo assunto. Professor, eu não recebi nenhuma pergunta ainda, mas eu faria uma, que é a seguinte. Falamos aí das propostas da reforma tributária, elas não valem para o Simples Nacional, correto? Pois é, não dá para a gente responder com certeza. Por quê? Porque o Simples Nacional, o que é o regime do Simples Nacional? O regime do Simples Nacional, ele é a unificação dos tributos existentes num único recolhimento. Então, a empresa do Simples, ela recolhe
uma guia chamada DAS, graças a Deus, numa alíquota bem menor do que as empresas de lucro presumido e lucro real. Mas aquela pequena alíquota que é recolhida pela empresa do Simples, ela é a soma das alíquotas dos tributos ali envolvidos. Então, quando a gente está recolhendo o DAS, o que tem ali dentro do DAS? Tem imposto de renda, contribuição social, tem PIS, tem COFINS, tem IPI, tem ICMS, tem ISS e tem o INSS, uma parte do INSS patronal, dependendo do anexo que a empresa está. Então, quando a gente olha lá na tabela do Simples, tem um pedacinho de alíquota para o PIS, para o COFINS, para o ICMS, para o IPI e para o ISS. Vamos supor que venha a ser aprovada a PEC 45. A PEC 45 unifica 5 tributos: ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS, que todos estão lá dentro do DAS. Então, não sabemos como é que vai se posicionar a Receita Federal e o Comitê Gestor do Simples Nacional, mas alguma coisa no Simples vai mudar. Talvez até, Rafael, eles não mexam na carga tributária, talvez não haja um aumento, talvez não haja um aumento de carga tributária, mas que vai precisar mudar alguma coisa no regime, vai, porque a base do regime é a unificação dos tributos. Se esses tributos deixarem de existir, vamos ter que fazer uma nova unificação, um novo tratamento. E talvez um reposicionamento de alíquota também, né? Se vier a ser implantada, se for aprovado a CBS, PIS e COFINS, vai lá para 12% e deixa de existir PIS e COFINS, vai existir CBS. Como é que o comitê gestor vai tratar a CBS dentro do DAS? Ou se vier a ser só se for aprovado o IBS, que unifica os 5 tributos, como é que isso vai ficar dentro do DAS? Então, vai ser muito difícil o Simples ficar de fora. Ele vai ser afetado de alguma forma, assim, também por essa mudança. Então, quem está no Simples, fique atento, acompanhe os comunicados do escritório, do J Contábil, porque vai ser afetado também, assim como as outras empresas. Perfeito. Professor, a sua câmera está fechada nesse momento, tá? Ah, tá? Sim. Opa, peraí. Mas legal, deu para ficar claro aí que... Voltou? Voltou. Que muito Legal. provavelmente, né, o Simples, com certeza, o sistema, né, de tributação Simples, ele vai permanecer, mas o que eles devem fazer, então, será, né, dentro da tabela do Simples, eles unificarem, né, dependendo de qual proposta for aprovada, eles devem ali, né, dizer, não tem mais PIS e COFINS, mas tem a CBS, não, tem o IBS dentro do próprio DAS, correto? E olha só que curioso, né, Rafael, Cláudio e todos os empresários e empresárias que nos acompanham. Olha que curioso. Quando a gente está olhando para essa primeira parte da nossa palestra, que a gente falou da reforma tributária, a ideia da reforma tributária é simplificar, né? O governo ele já deixou claro, e acho que é legal falar isso também para os nossos colegas empresários, eu não disse isso aqui, né? Mas é bom a gente deixar claro que a proposta, por enquanto, a ideia de reforma tributária não é diminuir a carga tributária, é simplificação dos processos, dos procedimentos. Eu, pelo menos, tenho essa sensação, né? Na minha cabeça, quando falo em reforma tributária, na minha cabeça eu penso em pagar menos. Cobrar menos para cobrar menos para aumentar a base, né? Para que outras pessoas também passem a recolher e o governo tenha lá a sua arrecadação. Mas o governo ele já deixou claro que, por enquanto, vai mexer na estrutura, mas vai manter a carga tributária. Então, não vamos, nesse momento, esperar diminuição da carga tributária. Mas, talvez, uma simplificação dos processos, que indiretamente pode representar aí um ganho para algumas empresas. Porém, o próximo ponto que nós vamos falar na palestra é da tal da reforma aqui no estado de São Paulo, né? Quando a gente pensar numa diminuição, pelo menos de burocracia na esfera global, na esfera federal,
a gente agora vai olhar para o nosso estado de São Paulo e vai ver que tem uma série de medidas que estão aí colocadas, cujo objetivo é aumentar a arrecadação, e esse aumento de arrecadação, ele se sustenta no aumento de carga tributária para as empresas. Então, ao mesmo tempo que a gente está tentando discutir uma simplificação de um lado, a gente agora vai olhar uma complicação do outro, que a gente nem sabe ainda como é que isso vai ser feito, né, Cláudio? A gente sabe que está mudando, né? O Cláudio, inclusive, foi o primeiro que me alertou desse assunto a semana retrasada, eu acho que foi numa das lives, o Cláudio, professor, você viu que saiu o decreto assim, assim? Eu falei, não vi ainda não, Cláudio. Depois eu fui olhar e já era isso, já era essa bomba do estado de São Paulo, que não sai os detalhes de operacionalização, mas vai complicar para vocês no escritório de contabilidade e para os clientes, tanto em termos tributários como em termos de sistema, de organização. Então é disso que eu vou falar agora. Vamos começar a falar aqui das mudanças em São Paulo. E que, assim, a gente está falando em São Paulo, mas daqui a pouco isso estará... acredito que os demais estados vão seguir o mesmo caminho que São Paulo, por quê? Por conta da pandemia, pessoal, todos nós aí tivemos abalos, né, em relação a essa questão da pandemia, uma diminuição do movimento econômico, então todo mundo sofreu com a pandemia. E o governo, né, o caixa do governo também. Então, agora que parece que começou a dar uma estabilizada na questão de saúde, na questão sanitária, o governo resolveu começar a cobrir os prejuízos dele. E como é que o governo cobre o prejuízo dele? Cobrando da gente, tirando de nós. E é isso que a gente vai ver aqui. Então, tinha lá um projeto de lei, projeto 529. Esse projeto foi votado e convertido na Lei 17.293. O que essa lei aqui em São Paulo permite? Permite que o governo reduza benefícios fiscais relacionados ao ICMS. Então, a ideia desse projeto é redução de benefício para aumento de arrecadação do governo. Então, a Lei 17.293, ela autoriza. Aí o governo ele está fazendo uma série de decretos organizando essa redução de benefícios fiscais, tá bom? Então, como eu disse para vocês, nós vamos ver aqui algumas linhas gerais, né? Mas isso tem muito detalhe, pessoal. Tem muito detalhe dentro desse assunto que a gente vai esmiuçando, todos nós estamos entendendo ainda o que está acontecendo, mas já dá para vocês ficarem alertas, tá bom? Então, vamos ver o que surgiu a partir dessa lei 17.293. Bom, primeira situação. Em relação à isenção, redução de base de cálculo e crédito outorgado. Então, nós sabemos que a legislação de São Paulo e do ICMS no Brasil como um todo, o ICMS é um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias, as empresas, de um modo geral, pagam 18% sobre o valor da sua venda, né? Só que elas têm direito a crédito, mas algumas empresas pagam menos de 18%, algumas pagam 12%, algumas pagam 7%. E mesmo aquelas que pagam 18%, elas têm alguns benefícios, dependendo do setor, dependendo do produto, dependendo da situação, da época, o governo ele vai concedendo benefícios que têm o objetivo de diminuir a carga tributária. Então, existe um benefício chamado isenção. Existe um outro benefício. Então, quando tem isenção, a empresa não paga, né? Aquele produto que tem isenção não vai pagar ICMS na sua operação. Tem um outro benefício chamado redução de base de cálculo. A redução de base de cálculo é onde a empresa ela paga o imposto, mas paga um valor menor, paga menos do que o normal, tá? Então, ela tem uma carga tributária diminuída por conta da redução de base de cálculo. E existe um outro benefício, é menos conhecido, que é chamado de crédito outorgado. O que é o crédito outorgado? São situações onde o governo ele concede a possibilidade de a empresa poder aproveitar um crédito, usar um valor como crédito, um valor que ela não tem, um valor que ela não teria dentro de uma situação normal.
Mas o governo fala, olha, nesse caso aqui eu vou deixar você aproveitar um crédito de tantos por cento. Por exemplo, transportadora. As transportadoras, elas recolhem ICMS, né? Quando elas fazem transporte interestadual, intermunicipal, elas recolhem ICMS, que aqui em São Paulo tem alíquota de 12%, mas paga ICMS. Só que o ICMS, assim, é um imposto que funciona com débito e crédito. Então, quando as empresas vendem mercadoria, ela tem o débito na venda da mercadoria, mas ela tem o crédito na entrada da mercadoria. A transportadora, embora ela tenha que pagar ICMS, ela não tem essa questão do débito e crédito, porque ela quase não tem compras. Ela quase não tem entradas que lhe permitam aproveitar crédito. Então, ela tem 12% na saída e quase nada de crédito. Então, o que o governo fez para ajudar as transportadoras? O governo falou assim, olha, transportadora, já que você não tem crédito, eu vou te dar um crédito aí, um brinde, né? Um crédito que você não tem, mas eu vou deixar você usar. E ele deu o crédito de 20%. Ele falou, olha, você apura o seu imposto aí, o valor do imposto que você tiver que recolher, eu vou te dar um crédito. Crédito de quanto? 20%. Então, ela pode descontar do valor devido 20%, o que já ajuda bastante. Isso é o chamado crédito outorgado. Então, só para vocês entenderem os tipos de benefício, porque crédito outorgado muita gente não conhece. Eu dei um exemplo de transporte, mas existem várias situações em que existe o crédito outorgado, tá? O que o governo está fazendo? Ele está tirando a isenção, tirando a redução de base de cálculo, tirando o crédito outorgado de algumas categorias, de alguns itens. Eu citei aqui alguns exemplos, tá? Medicamentos, veículos, preservativos, equipamento aeronáutico, insumo agropecuário, máquinas industriais, implementos agrícolas, refeições. Tudo isso vai ser afetado por essa redução de benefícios que está acontecendo. Esse assunto, gente, ainda está em discussão, por quê? Porque esses benefícios eles são fornecidos através de convênio. Convênio é um acordo feito entre todos os estados, né? Uma vez por mês os estados se reúnem em algum lugar bonito aí do Brasil, vão lá no Salvador, por exemplo, todos os secretários de fazenda dos estados se reúnem num hotel bem bonito lá, num resort em Salvador, e lá eles decidem alguns parâmetros, algumas diretrizes para o ICMS no Brasil todo. Então, isso é um convênio, é uma reunião de todos os estados para determinar os rumos do ICMS em todos os estados. Isso, cada mês, a reunião acontece num estado diferente. Então, existem convênios onde esses benefícios são concedidos, a isenção, a redução de base de cálculo, crédito outorgado. E tem um prazo de duração dos convênios. Então, alguns convênios eles vão terminar dentro desse período de 31 de outubro a 31 de dezembro. Então, o que o governo está dizendo? Que não vai renovar a participação do Estado de São Paulo nesse convênio. Tá? Isso está em discussão ainda. Pode acontecer que mude, mas o governo já deu a diretriz, já falou o que ele está pensando, já falou o que ele está querendo. Tá? Então, é possível que São Paulo não renove a participação nesses convênios, e aí acaba a isenção para alguns produtos, acaba a redução de base de cálculo para alguns produtos, acaba o crédito outorgado para alguns produtos. Tudo bem? Então, essa é a primeira notícia não muito boa em relação aos benefícios aqui no estado de São Paulo, tá? Várias categorias vão ter os seus benefícios encerrados ou diminuídos. Então, essa é uma das situações, mas tem mais. Vou avançar aqui, ó. Tem também um outro decreto que fala do quê? Fala do aumento da tributação de produtos que têm alíquota reduzida. Então, eu disse para vocês, olha, existem alguns produtos que aqui em São Paulo eles são tributados a 7%. E existem alguns produtos que aqui em São Paulo são tributados a 12%. O que esse decreto 65253 está fazendo? Aumentou a carga. Quem tinha 7, quem pagava 7 vai pagar 9,4.
Quem pagava 12 vai pagar 13,3. O que é isso? Aumento de carga tributária, aumento de tributação. Então, alguns estudos já foram feitos aí que essas medidas, né, ela pode representar aí um aumento de até 34% de carga tributária para os produtos que estão nessa condição, nessa situação. Então, aqui em São Paulo, no regulamento do ICMS, a gente tem lá os artigos que trazem os produtos com tributação de 7 e com tributação de 12. Esses produtos, eles terão aí a sua carga aumentada, tá bom? Então, fiquem atentos, vocês que têm tributação diferenciada, fiquem atentos para que se preparem para esse aumento. Se isso acontecer, se isso for em frente, a partir de quando isso passa a valer? 15 de janeiro de 2021, tá bom? 15 de janeiro de 2021, deixa eu ver se eu coloquei aqui a data também. Ah, não, esse aqui pode mudar, esse do fim dos benefícios de isenção, redução e redução de base e crédito outorgado, isso já pode acontecer ao longo desse ano, tá? Porque a participação nos convênios, ela vai, são vários convênios, né? Então, tem alguns que vão se encerrar agora no final de outubro, em novembro e em dezembro, tá? Então, o prazo desta mudança aqui é ao longo de 2020 ainda, tudo bem? Essa outra aqui, ó, aumento de alíquotas, previsão, janeiro, a partir de 15 de janeiro de 2021. Tem mais? Tem mais, pessoal, tem mais. Olha só. Agora, olha só a coisa, como está estranha, né? Como a gente tem uma criatividade que não tem fim. A criatividade nossa aqui no Brasil, e principalmente na área tributária, não tem fim. Inventaram a figura da isenção parcial, né? A gente nunca tinha visto isso, né? É uma coisa nova para todos nós, para vocês empresários, para nós da área tributária. Agora a gente tem a figura da isenção parcial. Produto é isento, mas não é tudo, não é tudo isento. É um pedaço isento. Então, como é que vai se dar essa... Opa, desculpa, gente. Minha câmera deu uma caidinha aqui. Desculpem. Só voltar. Ficou normal aí, minha câmera? Tá normal? Legal. Falei da isenção parcial, a câmera até caiu, gente. Até assustou. Olha só, então vai ter uma redução do percentual de isenção. Então, agora, de acordo com as alíquotas, é que o governo vai estabelecer o percentual de isenção. Então, começa lá com os produtos que têm a alíquota de 25%, vão ter um percentual de isenção de 75%. Os produtos que, nas situações que têm a tributação de 7%, vão ter a isenção de 79%. E produtos que têm a carga aí de 4% vão ter a isenção de 80%, tá? Então, são várias situações que depois o governo vai ter que explicar como é que a gente vai fazer isso, né? Estou pensando como é que fica a nota fiscal, como é que fica a apuração dos impostos no escritório, não quero nem ver, porque isso vai dar um trabalho gigantesco, gente, porque é um nível de detalhamento na burocracia que o governo, ele solta a lei, mas às vezes ele não pensa no reflexo disso, né? Não pensa que milhares e milhares de empresas, talvez milhões de empresas, têm sistema, têm programação, tem o treinamento, tem as tabelas de preço. Então, imagina o reflexo disso nas empresas, né? Não é só a carga tributária, não é só a carga tributária, é o trabalho que dá para operacionalizar isso. Então, muitos de nós, né, que somos da área tributária, a gente está, assim, de cabelo em pé, pensando como que isso vai ser aplicado, como que vai ser operado, né? E vocês também, vocês clientes, vocês empresários também vão ter, né, o reflexo de como é que a gente coloca isso na prática, tá? Então, quem tem isenção, quem tem produto isento, fique atento, porque vamos ter mudanças na tributação desses produtos que têm isenção. Vamos ter, a partir de agora, isenção parcial. Importante deixar claro aqui, pessoal, importante deixar claro
que isso não é para todos os itens, para todas as situações, tá? Então, existe um leque de produtos isentos. A isenção parcial vai afetar um determinado conjunto de produtos. A mesma coisa nos outros benefícios que eu falei para vocês. Então, não é tudo, mas é uma parte. E aí nós vamos, né, depois detalhar para ver quem vai ser atingido por qual medida dessas novas medidas do governo. Vamos para mais um? Aqui. Então, quero fazer aqui mais uma parada, vamos dar mais uma respirada aqui, né? Tomar mais um fôlego e quero ver se tem alguma colocação, alguma pergunta em relação a essa questão da redução de benefícios, né? Isso é um assunto que está em ebulição aqui em São Paulo, gente. Está em ebulição em São Paulo, por quê? Porque isso vai aumentar a carga tributária de muitos setores. E justamente os setores mais necessitados, né? Quem tinha redução de base, quem tinha isenção, quem tinha alíquota de 7, quem tinha alíquota de 12, é quem precisava por conta do setor, ou porque aquele produto é essencial para a população, e pelo fato do produto ser essencial, a carga é menor, ou tem um benefício para que o produto chegue mais barato na ponta, que é o consumidor final. Então, a gente tem medicamento aí que vai ser afetado por essa mudança. A gente tem preservativo que vai ser afetado por essa mudança. A gente tem refeições que vão ser afetadas por essa mudança. Justamente no momento que o país está, né? Todo mundo está com dificuldade. A economia está começando a reabrir e já com um espectro de talvez fechar de novo, porque lá na Europa já começou a segunda onda do coronavírus. Então a gente está abrindo aqui, mas já está abrindo com medo de fechar de novo, e aí vem o governo e aumenta a carga e tira benefício. E é muito engraçado, né? Engraçado não, mas é muito curioso a linguagem, o como eles se dizem, não estou aumentando tributos, né? Não estou aumentando tributos, estou tirando benefícios. Eles usam uma linguagem achando que a gente é besta, né? E no fundo, o que vai representar? É aumento de tributos, é aumento disfarçado. Então, é uma questão assim, bastante delicada, pessoal. Diga, Rafa. Eu só diria o seguinte, professor, como tem ainda essa decisão do CONFAS, né, para sair, ou seja, ainda existe uma pendência se um desses decretos aí de São Paulo vai valer ou não, né, mantendo a redução de base. Então, por exemplo, a gente foi questionado aqui por um cliente que está entrando numa licitação, né? E o produto dele, né, faz parte lá de máquina industrial, tá dentro lá do convênio. Sim. E você sabe que licitação é uma situação que você tem que colocar o preço e você tem que cumprir, né? Tem que olhar lá na frente, né? Você só vai prestar o serviço ou entregar o produto lá na frente, depois que você já falou o preço, né? Justamente. Então, eu acho que a recomendação é que, como a gente está aí, né, nesse meio caminho ainda, não sabemos exatamente o que vai acontecer, eu diria que, né, os empresários têm que pensar numa alíquota cheia, né? A menos que ele fale assim, não, eu tenho uma margem, né? Vamos imaginar que a redução dele hoje fosse para uma carga tributária de 8,8, né? E aí vamos imaginar que essa redução não aconteça e ele precise faturar lá em 2021 com 18, por exemplo. Sim. Ele tem que saber que ele vai ter aí praticamente 9%, né? Quase 10% a mais, né? De tributação. Então, ou ele aumenta o preço, né? E ele apresenta um preço maior nessa licitação agora, imaginando que todos façam isso, ou ele corre o risco, né? Acho que seria por aí, né? Seria por aí. Quem tem condição de esperar até o último momento que puder esperar para a gente ter aí uma definição melhor,
Espera, segura, o que puder. Preciso já começar a fazer minha tabela de preços para o ano que vem. Vou começar a produzir uma linha nova de produtos para o próximo ano. Segura e espera. Mas tem gente que não tem condição. Então, licitação tem prazo, né? Tem situações, vendas de Natal. Como é que é agora o pessoal que estava se preparando aí para vendas de Natal, né? Não dá para esperar muito, né? Tem que fazer compra, já tem que definir aí preços, tal. Então, na pior das hipóteses, né? Fazer isso que o Rafael falou. Se você precisa tomar uma decisão, você é de um desses setores que pode ser afetado e não tem a definição, pensa na maior carga. Pensa Justo. na maior carga. E uma outra situação, imagina que você não está vendendo para o governo, né? Não se trata de licitação, e sim, né? Venda privado mesmo, né? Você colocar ali na proposta, né? Na sua proposta de venda, que, olha, eu estou prevendo ainda a tributação com a redução, certo? Aham, Mas você dizer assim, olha, se mudar, o preço tem que aumentar, né? sim. Eu cumpro esse valor aqui baseado, né, No cenário atual. no cenário atual, Sim. justamente. Então, ou seja, né, prevê isso na sua proposta para que amanhã o teu cliente, de repente, é um cliente grande e tal, ele fala, não, isso não estava previsto, tem que cumprir o preço. Aí complica, né? Sim. Então, todas as ações que se referem a preço, a concorrência, a investimento, a compra, reposição de estoque, todas as ações daqui para frente, elas precisam levar em conta essa possibilidade de mudança, dependendo do ramo e do setor que a pessoa está. Você está lá numa situação que paga 18, não vai ser tão afetado, provavelmente. Provavelmente não vai ser tão afetado, mas depende também do que ela compra, de quem ela compra, de qual que é o insumo, qual é a matéria-prima, né? Então, sempre levar em conta agora que a gente vai ter uma mudança grande no aspecto tributário. Tanto por conta de uma possível reforma, mas a reforma ainda, mesmo que ela venha a ser aprovada, vai levar um tempo, mas mais por conta dessas mudanças em São Paulo, que algumas, a partir de hoje é dia 29, a semana que vem, algumas dessas mudanças já podem ter seus efeitos a semana que vem. Tem alguns benefícios que eles acabam dia 31 de outubro. Então, a partir de 1º de novembro, se não tiver mudança, já passa a ser tributado de uma outra forma. Tá bom? Perfeito. Amigos, empresários, clientes, alguma questão, alguma colocação que vocês queiram nos passar agora? Para daqui a pouco a gente vai entrar no outro assunto. Diga, Cláudio. Bom, professor, essa questão de aumento de alíquota do ICMS, as pessoas têm que estar cientes de que não é só no ICMS que vai afetar. Vai afetar o imposto de renda, o PIS, o COFINS, né? Por quê? Porque vai aumentar o valor do produto. Né? Ele tem que estar ciente disso também. Sim. Né? O efeito é um efeito em cascata, né, Cláudio? Ele Isso. acaba afetando. E tem o efeito nos outros tributos e tem o efeito do meu fornecedor, né? Correto. O meu fornecedor também, às vezes eu não estou no setor que está sendo afetado, mas eu tenho fornecedor que está. Não, tem algumas coisas que muito estranhas, por exemplo, né? Tem umas pegadinhas aí, tem alguns setores, se você vender para a empresa do Simples Nacional, qual o seu produto tem redução, você não pode aplicar a redução. Tem que colocar a alíquota cheia, né? Aí você diz assim, mas a empresa do Simples vai ser afetada? Claro que vai, porque o preço vai ser diferente para ela. Exatamente, exatamente. Então, se uma dessas propostas forem aprovadas, né, vai ficando desinteressante em alguns setores a empresa estar no Simples, né? Porque aí a venda para a empresa do Simples vai ficar mais caro. Isso mesmo. Legal. Então vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Agora a gente vai falar de um aspecto muito importante que são algumas obrigações acessórias e eu tive o cuidado de trazer aqui para vocês, pessoal, alguns exemplos de empresas que estão sendo multadas por conta de não seguirem da forma adequada essas obrigações acessórias. É disso que a gente vai falar um pouquinho agora. Vamos lá.
Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de empresas que estão sendo multadas pelo governo. Vamos lá. Olha só. Essas informações, para que todos saibam, né, são informações públicas, né, não são informações confidenciais, são informações que são divulgadas na internet. A maioria delas vem do Tribunal de Impostos e Taxas, que é conhecido como TIT aqui em São Paulo. Quando uma empresa ela é autuada, existe a defesa na esfera administrativa, né, a primeira defesa, e aí se a empresa não ganha, quando aquela argumentação não é aceita, vai para a segunda instância, que é o TIT, Tribunal de Impostos e Taxas, e geralmente é lá que tudo é decidido, tá? Quando a empresa recorre, vai parar no TIT, e é o TIT que faz o julgamento final. Existem outras instâncias também, mas geralmente a coisa para aqui no TIT. Então, estou trazendo um exemplo aqui para vocês de uma empresa que foi autuada por uma informação extraída do SPED fiscal. Então, existe uma obrigação chamada SPED fiscal, também conhecida como EFD do ICMS-PI, que eu vou falar um pouquinho dela para vocês daqui a pouco. Mas vejam, essa empresa foi multada e, através desse SPED, né, o que o governo identificou e o que o governo concluiu e multou a empresa? Que ela deixou de recolher ICMS no montante de R$ 1.216.941. 1 milhão de multa, pessoal. 1 milhão de multa. Agora, o que é mais curioso? Vejam a que período se refere essa autuação. 2015. Vejam de quando é o auto de infração. É de 2019. Então, para vocês perceberem que em 2019, o fisco foi olhar lá em 2015. Às vezes a gente está fazendo, está cumprindo algumas obrigações, eu converso muito com colegas, né, com os meus alunos, né, e os meus alunos dizem assim, não, mas professor, eu já estou fazendo SPED, eu estou fazendo assim já há 2, 3 anos, nunca aconteceu nada. Às vezes o aluno vem e me conta alguma coisa, eu estou fazendo assim, mas eu digo para ele, olha, você devia fazer desse outro jeito aqui. Não, professor, mas eu já estou fazendo isso aí há 3 anos e nunca aconteceu nada. O fisco, ele tem 5 anos de prazo para fiscalizar. Então, a gente hoje acha que está sossegado, mas não está sossegado. Porque eu tenho atrás de mim 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, que o fisco pode olhar e multar. Então, essa questão dos controles dentro da empresa é muito importante, muito importante. Então, vocês estão vendo aqui uma multa, um auto de infração de 1.200.000. Olha essa outra situação aqui, ó. Um auto de infração, porque fez um crédito indevido, e aí, através do SPED, o governo conseguiu pegar isso também. A empresa recorreu, fez lá suas argumentações, e olha só o que o fisco está dizendo aqui, né? Trata-se de auto de infração no valor de 664 mil. 664 mil de multa. E olha o que o fisco disse aqui, a empresa fez lá a sua argumentação, o que ele respondeu aqui? A multa decorrente de nota fiscal inidônea, boa-fé afastada, recurso ordinário, negado provimento. Ou seja, as alegações da empresa não foram aceitas e segue a autuação. 600 mil de multa aqui. E tem outros pontos